Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diogo Burlamac novamente. Vamos dar sequência ao nosso curso de resolução de questões para a banca IBFC. Vamos ter uma sequência de 10 questões sobre classes de palavras, classes gramaticais. E na próxima aula teremos mais 10 questões do mesmo assunto, porque é um assunto que vocês precisam dominar para as provas, um assunto que vocês precisam saber muito bem para acertar as questões desse próprio assunto e também para acertar as questões de sintaxe. Não é possível entender questões de análise sintática se vocês não entendem bem os mecanismos ali as relações existentes entre as classes de palavras e a classificação dessas classes de palavras, ou seja, olhar para uma questão e reconhecer o que é um substantivo, o que é uma preposição, o que é uma conjunção. Isso é fundamental para que vocês acertem pelo menos 2 questões na hora da prova, porque provavelmente vai estar lá na sua prova uma questão de classes de palavras e provavelmente vai estar lá pelo menos uma, né, de análise das funções sintáticas. Então vocês precisam saber muito bem isso aqui. De novo, como esse curso é um curso de resolução de questões, eu entendo que vocês já vêm estudando, já tem um pouquinho aí do domínio da teoria, então a gente vai falar um pouco de alguns conceitos, mas não dá pra gente esmiuçar assim, nos mínimos detalhes, tá bom? Vamos lá então, seguindo aqui, vamos pra tela, ver o que a gente tem. A questão de número 21 fala assim pra gente, pessoal. Escolha a alternativa correta quanto à classe gramatical das palavras em destaque. Vou dar um recado para vocês. Não se descobre classe de palavras simplesmente com a palavra solta, né? Ah, Diogo, como assim? Descubro sim. Se você me perguntar se cantar é verbo, eu vou dizer é o verbo cantar, está no infinitivo. Aí tá bom. E se eu falar com vocês assim, eu gosto de acordar de manhã assim no meio quando eu estou numa cabana, eu estou no meio do mato, eu gosto de acordar com o cantar dos pássaros. Cantar é verbo aqui nesse caso? Não. Cantar aqui é um substantivo. Por quê, Diogo? Porque o determinante aqui, né, no caso o artigo, ele substantivou a palavra que vem posposta a ele, né? Não é só o artigo o, é qualquer determinante. Então eu poderia dizer, este cantar dos pássaros me agrada, ou seja, este cantar. Cantar aqui também não seria verbo, não é verdade? Ah, Diogo, me dá aí um exemplo de adjetivo. Aí a pessoa fala assim, bonitão. Bonitão é adjetivo, porque, o menino bonitão. Beleza, nesse caso aqui porque menino é substantivo e bonitão é adjetivo. Agora, se de repente, sei lá, você tá afim de um cara lá bonitão, e aí ele entra na mesma sala que você tá e o seu amigo fala assim, olha lá o bonitão. Quando você fala, olha lá o bonitão, bonitão aqui já é o substantivo. Vejam, porque bonitão aqui nesse caso não está qualificando, especificando, né, classificando nenhum substantivo. Ele mesmo é o próprio substantivo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de classificar as palavras fora de contexto. Estou falando isso porque mais para frente nós vamos ver aqui uma questão que acaba pecando um pouquinho nesse quesito, né? Mas aí eu quero que vocês entendam quando chegar lá o momento, eu quero que vocês entendam que tem que tentar pensar como a banca pensou. Tem que tentar extrair da questão aquilo que vocês imaginam, a forma como a banca pensou. Fazendo como, Diogo? Para quem é um pouco mais velho, lembrando como a gente estudou lá atrás na escola, né? Que de repente tinha que gravar aquele bando de classe de palavras fora de contexto, né? Que muitas vezes cai em prova também. Beleza, mas para a prova é o seguinte, para a prova a gente já está adulto, a gente tem que aceitar que precisa disso para passar no concurso. Ponto final. Ponto final, tá? Agora, lá atrás realmente era algo que incomodava bastante. Inclusive, vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Deixa eu até voltar aqui um pouquinho antes da gente corrigir. Muita gente, quando eu entrava em sala de aula, eu já entro em sala de aula, né, há 15 anos, já dei aula em sala de aula, hoje não mais, mas já dei muita aula em sala de aula. E sempre que eu começava a trabalhar a língua portuguesa, a primeira coisa que eu falava com os alunos era o seguinte, com os alunos e com as alunas era o seguinte, eu não estou aqui para dar aula de português. E aí o pessoal, ficava ali com os olhos arregalados e assim, meio que, tô pagando o curso, como é que o professor de português entra aqui e fala que não vai dar aula de português? Porque não é, pessoal. Eu acho que é isso que incomoda tanta gente quando estuda a gramática da língua portuguesa, seja para escrever um documento oficial, seja para fazer prova,
é achar, primeiro, que não sabe falar português porque não sabe as regras. Isso é mentira. Todo mundo que se comunica aqui, que consegue se comunicar com o outro bem, fala o português brasileiro, né? Com diferentes sotaques, com diferentes variações, enfim, é o português brasileiro. Se você consegue se comunicar com alguém, você consegue fazer com que outra pessoa te entenda e você consegue entender o que outra pessoa está falando com você, você fala português, né? E muita gente pensa também que o português é isso aqui, né? Que é a gramática. Não é, pessoal. A gramática que cai em prova, que é a gramática normativa, é uma das formas, uma das variações da língua portuguesa, das várias que você pode encontrar. Esta variação, claro, você precisa saber também para empregar em documentos oficiais, para passar num concurso público, infelizmente, né, ou felizmente, tem que saber essa variante aqui da língua portuguesa. Agora, isso aqui, só a gramática, ela não é a língua portuguesa em si, tá bom? Então, tire isso da sua cabeça, primeiro assim, Diogo, eu acho muito difícil, então eu não sei falar português. Não, você sabe sim falar português. Se você está me entendendo, está conseguindo entender tudo que eu estou falando nessa aula, é porque você sabe, né, pelo menos entender o português, você sabe falar português. Ponto. Diogo, então por que eu preciso estudar a gramática da língua portuguesa? Única e exclusivamente porque se você está assistindo a essa aula aqui, você tem o objetivo de fazer uma prova da IBFC ou até de repente de outra banca e você está assistindo a essa aula da IBFC para te ajudar de alguma forma e porque você quer passar num concurso. Então eu sempre falo para os alunos, para as alunas, olha, encare a língua portuguesa, né? Gramática da língua portuguesa que cai em prova de concurso, encare como direito constitucional, como raciocínio lógico, como direito administrativo, como direito previdenciário, como conhecimentos gerais, ou seja, você precisa daquilo ali para passar na prova. Depois que você entrar no cargo, né, a forma que você vai fazer para usar, como você vai ter em mãos de repente um manual, né, você vai poder estudar com mais calma, aí depende do seu órgão, depende de você, do que você pretende fazer, que cargo você vai ocupar, é outra coisa. Mas agora nesse momento, se você está aqui querendo gabaritar a prova de língua portuguesa, não tem jeito. Vocês precisam abrir o coração e tentar entender isso aqui, tá bom? Beleza? Vamos lá então. Isso aqui foi uma fala motivadora, pessoal, tá? Não foi para desmotivar ninguém, muito pelo contrário. Foi uma fala motivadora porque eu quero que vocês depois da prova que vocês fizerem aí, que vocês voltem aqui nesse vídeo no YouTube e que vocês coloquem ali embaixo, Diogo, passei, né? Ou mesmo que seja a sua primeira prova e você não consiga passar agora, mas ó, Diogo, não passei, mas gabaritei português. Ou, Diogo, sei lá, de 15 questões, acertei 12, 13 de português. E antigamente eu acertava 5. Eu quero que vocês me deem esse retorno. É isso que eu desejo para vocês, tá bom? Vamos lá, então. Escolha a alternativa correta quanto à classe gramatical das palavras em destaque. Aqui é aquele tipo de questão, é uma das formas, né, que a banca pode trazer uma questão de classe de palavras, em que a gente precisa analisar a frase para poder saber que classe de palavra que realmente está descrita ali, tá bom? Vamos lá. Os benefícios advindos. Pessoal, aí ele fala que é adjetivo, né? Os benefícios advindos dessas relações variam. Olha só, adjetivo, o que a gente tem que lembrar? O adjetivo é uma classe de palavras que especifica, qualifica, né? De alguma forma ele expressa uma característica, uma qualidade para quem? Para o substantivo. Então, o adjetivo sempre se relaciona com o substantivo. E já adiantando, tá bom, Diogo, e o que é o substantivo? O substantivo é a classe de palavras que nomeia coisas, pessoas, lugares, sentimentos, né? Então eu poderia dizer que o substantivo eu também poderia chamá-lo de nome, né? É o nome das coisas, nome dos lugares, nome do seu pai, da sua mãe, da sua avó, é o seu nome, é o nome do nosso país, é o nome do outro país, enfim, é o nome das coisas, dos objetos, dos sentimentos, das sensações, dos processos, é o nome das coisas, tá? E o adjetivo ele serve justamente para quê? Para qualificar, expressar uma característica para esses objetos. Então, cadeira é um substantivo, é o nome desse objeto. Se eu falar cadeira azul, azul é um adjetivo que qualifica de alguma forma, especifica o quê? A cor dessa cadeira.
tá bom? Agora, eu posso ter no lugar do adjetivo, pessoal, uma coisa chamada locução adjetiva. Sempre que vocês ouvirem falar em locução, é porque eu tenho mais de uma palavra funcionando como uma classe de palavras. Não entendeu? Vamos lá. Se eu falar assim, porta de madeira. Esse de madeira não está de alguma forma especificando a porta, né? Eu poderia falar porta azul, e aí eu teria um adjetivo azul especificando porta. Mas quando eu falo de madeira, essa preposição de mais o substantivo madeira funciona em conjunto, não é? Para classificar, ou seja, especificar que tipo de porta que é. É de madeira. Então vejam que essa locução que a gente chama aqui, né? Essa locução de madeira, que é formada por uma preposição mais um substantivo, ela funciona em conjunto para especificar o substantivo porta. Então, quando eu tenho mais de uma palavra funcionando como se fosse um adjetivo, eu tenho uma locução adjetiva. Quando eu tenho um grupo de verbos denotando uma só ação, por exemplo, eu tenho uma locução verbal. Certo? Quando eu tenho mais de uma palavra funcionando no lugar de um advérbio, eu tenho uma locução adverbial. Mais de uma palavra funcionando no lugar de uma preposição, locução prepositiva. Mais de uma palavra funcionando no lugar de uma conjunção, locução conjuntiva. Tá bom? Essa que é a ideia. Então, beleza. Vamos primeiro aqui ver as afirmações, né? Nosso círculo íntimo engloba amigos muito próximos, tá? Ele fala que é adjetivo, grupo seguinte inclui pessoas, fala que é advérbio, o meio para nos ajudar fala que é preposição e uma verdadeira fonte de felicidade fala que é advérbio. Vamos lá. Primeira coisa, vamos olhar para a letra A, tá? A gente vai ter que falar agora de um negócio chamado sintagma nominal. Diogo, o que é isso? Esse nome não vai cair na sua prova. Normalmente não cai, tá? Mas o sintagma nominal é um grupo de palavras, tá? Exceto o verbo não faz parte desse grupo aí, né? Mas é um grupo de palavras que funcionam ali agrupadas ao redor de um substantivo ou de uma palavra de valor substantivo. Isso quer dizer que é um grupo de palavras cujo núcleo é um substantivo. Então pensa comigo, se o núcleo é o substantivo, toda vez que ele variar, a tendência é que essas palavras que o acompanham variem também, tá certo? Então, sempre que eu achar, por exemplo, porque aqui, ó, na letra B, por exemplo, isso aqui é um sintagma, ó, sintagma nominal, ó, amigos muito próximos. E eu recomendo que vocês façam isso na prova. Ah, Diogo, ele está focando no muito. Beleza, pega as palavras que estão próximas aí, né? Se você quer analisar se é um adjetivo, se é um substantivo, exclui o verbo e tenta analisar só esse sintagma, tá? Como aqui também, ó, os benefícios advindos. Aqui é outro sintagma nominal. Aqui também, ó, grupo seguinte. Estou excluindo o verbo, tá? Aqui não tem jeito, aqui não tem sintagma nominal, ó, preposição para, nos ajudar, aqui não tem jeito, aqui é outra análise que a gente vai ter que fazer. E aqui também dá, ó, uma verdadeira fonte de felicidade. Tudo isso aqui é um sintagma nominal, tá bom? Vamos achar os núcleos desses sintagmas? Lembra, o núcleo de um sintagma nominal, ou de uma função sintática, ou de uma locução, é o substantivo ou palavra de valor substantivo. Ou seja, a palavra principal. Nesse sintagma, os benefícios advindos, qual é a palavra que não pode sair, pessoal? A palavra que é fundamental, a palavra principal nesse sintagma. Benefícios, não é isso? Então, benefícios é o núcleo. Se benefícios é o núcleo, benefícios é um substantivo mesmo, né? Benefício é um substantivo. E aí vejam que tanto o artigo os quanto o adjetivo advindos, né? Nesse caso, eles até concordam com o núcleo substantivo. Então, o os, pessoal, é um artigo definido, não é isso? E o advindos realmente é aquela classe de palavras que qualifica, especifica de alguma forma o substantivo. Nós vamos chamá-la de adjetivo, por isso que a letra A está certa, porque ele fala que é um adjetivo a palavra em negrito, tá bom? Vamos para a letra B. Amigos muito próximos. Vamos lá, pessoal. Em amigos muito próximos, qual é a palavra que não pode sair? Qual é o núcleo? Amigos. Então, amigos é o meu substantivo, certo?
Beleza. Pensa comigo, a palavra próximos é que qualifica, não é isso? Eu falar assim, amigos próximos, ou seja, eu estou especificando que amigos que são. Ah, são os próximos. Então, próximos é um adjetivo, tá? E o muito, pessoal, percebam aqui, vou até mudar de cor, ó. O muito é uma classe de palavras que, na verdade, está o quê? Ele está intensificando o adjetivo, não é isso? Ele não está ligado a amigos, não é amigos muito, é muito próximos, não é isso? Não é essa a ideia? E qual é a classe de palavras que expressa uma circunstância de tempo, de modo, de intensidade, de companhia, de concessão, de condição? Qual é a classe de palavras que expressa uma circunstância para o verbo, né? Ou é capaz também de intensificar, por exemplo, o adjetivo ou o outro advérbio? É esse mesmo, é o advérbio, pessoal. Tá? Então, o advérbio é aquela classe de palavras invariável, tá? Que expressa uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, né? Para o verbo, expressa uma circunstância está ligada ao verbo, ou ele pode também intensificar, né, ou expressar um modo aí, ligado a outro adjetivo, ligado a um adjetivo ou a outro advérbio, tá? Então, esse muito próximos nada mais é do que um advérbio de intensidade, ele está intensificando o adjetivo próximos. Então, aqui não é adjetivo, aqui é advérbio, por isso que está errado. Tranquilo? Vamos lá aqui embaixo. Grupo seguinte. Em grupo seguinte, pessoal, qual é a palavra que não pode sair? Pô, grupo, né? Grupo é o núcleo. E seguinte? Seguinte, Diogo, já sei, é aquela palavra que acompanha o substantivo. Exatamente, a gente já viu que é o adjetivo. Ele falou que é advérbio, mentira, tá? Advérbio, pessoal, grava esse mantra. Advérbio não se relaciona com substantivo, tá? Para prova de concurso, não se relaciona com substantivo. Advérbio se relaciona com verbo, com adjetivo ou com outro advérbio. Tranquilo? Vamos lá. Vamos ver a letra E, que é nessa mesma toada, depois a gente volta para a letra D. Uma verdadeira fonte de felicidade. Pô, Diogo, essa aí tá grande, não importa. Quem é a principal palavra desse sintagma? Uma verdadeira fonte ou a locução de felicidade? Fonte, né? Fonte é o núcleo, ó. Fonte é o núcleo e fonte é o substantivo. Ok? Pensa comigo. Fonte de felicidade. Esse de felicidade não especifica fonte? Especifica. Então, não é um grupo de palavras que funciona no lugar de um adjetivo? É, Diogo. Então, é a tal da locução adjetiva, tá? Funciona como adjetivo. Verdadeira é o próprio adjetivo, ó, né? Tá especificando ali, né? Fonte. E o uma é um artigo indefinido, também ligado aí ao substantivo fonte. Então, não é nada de advérbio. Na verdade, verdadeira é adjetivo. Por isso que está errado. E aqui, pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou apagar tudo, tá? Para poder analisar a letra D. Vamos lá. Ó, o meio para nos ajudar. O que a gente tem que destacar é isso aqui, ó. Nos ajudar. Tá? Então, é o verbo ajudar e o nos. O que a gente tem que lembrar, pessoal? Esse nos aqui, para nos ajudar, ou seja, para ajudar-nos, né? Esse nos é um pronome oblíquo átono. O pronome oblíquo átono, pessoal, é aquele grupo que geralmente funciona como complemento dos verbos, tá? E que não tem tonicidade na sílaba. Ou seja, são aqueles que mais caem em prova, inclusive quando a gente vai tratar sobre colocação pronominal. Quais são eles, jogo? Me, te, se, o, a, os, as, no, né? O nos, perdão, vos, lhe, lhes. Ou seja, são esses aí os pronomes oblíquos átonos. Esses vocês têm que saber, pessoal. Tem que saber quais são os pronomes oblíquos átonos, até porque aparece em questão de regência, tá? Aparece em questão de colocação pronominal, aparece em questões, como a gente está vendo aqui, de reconhecimento de classe de palavra. Tem que saber o que é um pronome pessoal reto e principalmente o que é um pronome oblíquo átono. Diogo, não estou lembrando, dá uma pausa nesse vídeo, vai no seu material,
olha lá, recorda o que é o pronome oblíquo átono, veja a definição do pronome oblíquo átono e grava isso, cola na sua parede, cola na porta da geladeira, cola na porta do banheiro e fique olhando para ele todo dia, para esse grupo todo dia até a sua prova, tá bom? Então, o pronome oblíquo átono, na verdade, não é preposição. Preposição é aquele grupo, né? A, ante, de, desde, so, sobre, contra, com, né? Por aí vai, tá bom? Então, 21, letra A, e aí a gente parte para a próxima questão, que fala assim para nós. 22. Marque a alternativa correta quanto à classe gramatical das palavras em destaque. Teve gente que comentou em vídeo passado assim: ah, eu estou acertando tudo, então o Diogo deve ter colocado só questão de nível fundamental. De jeito nenhum, pessoal. Aqui eu estou trazendo questões de nível médio e de nível superior. Essa aqui é uma questão para médico, por exemplo, tá? Da Prefeitura de Fortaleza. Questões para advogado, questões para engenheiro, a gente vai ver aqui. Então, assim, são questões, a sua prova, inclusive a sua prova de português, vai ter questões fáceis também, obviamente, tá? Então, se você achou uma questão, nossa, questão ali para nível superior, muito fácil, beleza. Sua prova de português vai ter questões fáceis, médias, mais ou menos, e questões difíceis, tá? As fáceis vocês precisam acertar. Não pode errar as fáceis, pessoal. Porque as fáceis, o seu concorrente provavelmente vai acertar também, tá? Agora, as difíceis aí que você tem que fazer aquele esforço para acertar mesmo, porque o seu concorrente pode não acertar. Agora, as fáceis, a maioria vai acertar, então você não pode perder esse ponto, tá bom? Vamos lá. Marque a alternativa correta quanto à classe gramatical das palavras em destaque. A mesma coisa, tá? A mesma ideia. Vamos procurar onde tem sintagma? O estado do Ceará tem, aqui ó, grande potencial arqueológico. Tá aqui, um grupo de palavras ao redor do nome, né? Tirando o verbo fora. Aqui ó, os sítios litorâneos, mais um. Escavações arqueológicas, outro. O país reconhece a importância dos, vou botar aqui, dos bens arqueológicos, mais um. E esse contexto está explícito. Esse aqui não, porque aqui tem verbo, né? Então, vamos deixar isso aí de fora a princípio. Vamos lá. Diogo, qual é o núcleo daqui? Grande potencial arqueológico. Potencial. Então, eu já sei que potencial é o meu substantivo, certo? Grande é aquela classe de palavra que especifica, qualifica o substantivo, e arqueológico também. Então, tanto grande quanto arqueológico, pessoal, são adjetivos e não substantivos. Então, grande, né, que é o foco da questão aqui, ó, é adjetivo e não substantivo. Beleza? O substantivo é potencial. Vamos lá. Os sítios litorâneos. Os sítios litorâneos, palavra principal, sítios, Diogo. Beleza. Então, sítios é o substantivo. O os é artigo, que acompanha o substantivo, e litorâneos está especificando de que sítios eu estou falando. Ah, dos sítios litorâneos. Então, litorâneos é o nosso adjetivo. Maravilha. Letra B é a resposta. Viu como é que fica muito mais fácil fazendo assim? Sublinhando os sintagmas nominais, procurando o núcleo, vendo quem se relaciona com ele, né? E isso aí é a maneira como um curso de resolução de questões pode te ajudar, né? Justamente te ensinando esses bizus, essas formas, de repente, que você pode encarar como mais fáceis de resolver a prova, tá? Porque o meu papel aqui, se fosse só para ficar lendo gramática com vocês, eu não serviria para nada, né? Que bastaria vocês lerem a gramática. Então eu tenho que tentar aqui, de alguma forma, facilitar os mandamentos gramaticais ali, facilitar as regras e facilitar a forma como você vai trabalhar uma questão na prova, tá? Tentar diminuir o tempo para você resolver a questão e tentar facilitar, né? De que maneira você pode resolver a questão mais fácil e mais rápido, tá bom? Então, letra B é a resposta. Em escavações arqueológicas, qual é o principal? Escavações. Escavações é o núcleo e é o nosso substantivo. Arqueológicas é aquela classe de palavras que acompanha o núcleo substantivo, logo é um adjetivo, né? Então não é advérbio, é adjetivo. D. Dos bens arqueológicos, né? Pessoal, esse dos nada mais é do que a preposição de mais o artigo os. Eu sublinhei aqui justamente porque o os é artigo, tá? Quando eu falo em bens arqueológicos, o núcleo é bens, que é o substantivo. Então, esse artigo que está aqui, contraído com a preposição de, esse os, também acompanha bens.
E arqueológicos é o nosso adjetivo que qualifica. Que tipo de bens? Os bens arqueológicos. Então, arqueológicos é adjetivo. Bens é substantivo, não é advérbio. Ok? Lembra que advérbio expressa uma circunstância para o verbo, para o adjetivo ou para outro advérbio. E letra E. Ó, esse contexto está explícito. Nessa aqui, pessoal, esse aqui é, ó, para quem está ainda um pouquinho, assim, Diogo, eu tô com um pouquinho de dificuldade ainda em função sintática, tá bom. Preste atenção no que eu vou falar aqui, dá uma revisada então em função sintática, depois vocês voltam, tá? Porque eu vou fazer uma pequena análise morfológica e sintática aqui, tranquilo? Então tá, primeiro a morfológica, tá bom? Nesse sintagma, esse contexto, quem é o núcleo? O núcleo é contexto, Diogo. Então, contexto é um substantivo, né? O esse é um pronome demonstrativo que acompanha o substantivo. Então, é um pronome, a gente fala que é um pronome, ele é demonstrativo, mas é um pronome que tem papel adjetivo, né? É um pronome com valor adjetivo. Por quê? Porque ele é um pronome demonstrativo, mas ele é um pronome que acompanha o substantivo. Então, de alguma forma, veja bem, ele não é adjetivo, mas ele tem um papel adjetivo, ele acompanha, ele caracteriza, ele especifica, né? Apesar de ser um pronome demonstrativo, ele de alguma forma acompanha o substantivo, mas é um pronome. Ok. O está é verbo, não é isso? Verbo. E o explícito, pessoal, a despeito de ele não estar coladinho no mesmo sintagma de contexto, vejam só, apesar de ele estar lá no predicado, ele de alguma forma, ele não está ligado ao núcleo contexto? Contexto está explícito. Tanto está ligado, quer ver? Vamos tirar a prova dos 9. Muda contexto para contextos. Esses contextos estão explícitos. Veja, se eu mudar para o plural, contextos, e aqui também mudar, a concordância ficar obrigatória, é porque esse danado aqui, ó, desse adjetivo, está ligado ao núcleo lá no sujeito, tá? Ou então você muda, coloca uma outra palavra de outro gênero, ó. Essa situação. Opa, Diogo, vai ter que ficar assim, ó, está explícita. Opa, então realmente ele está ligado, ele é um adjetivo que de alguma forma caracteriza, né, o núcleo daquele outro sintagma lá, tá bom? Fazendo aqui uma análise, né, então ele é adjetivo, tá bom? Não é substantivo. Fazendo uma análise sintática para quem está um pouquinho mais adiantado, o que está explícito, pessoal? Esse contexto. Esse contexto é o sujeito. O está é verbo de ligação e explícito é o nosso predicativo do sujeito. Eu fiz isso aqui só para lembrar que, geralmente, o núcleo do predicativo do sujeito é um adjetivo. Pode ser substantivo também, mas o predicativo do sujeito tem uma função adjetiva, né? É uma função sintática de base adjetiva, e os núcleos podem aparecer como adjetivos também. Tá? Mas esse adjetivo que aparece nessa função aí, predicativo do sujeito, ele está ligado a algum elemento que está lá no sujeito, né? Geralmente o núcleo do sujeito, tá bom? Diogo, eu estou viajando porque eu estou com dúvida em função sintática. Não tem problema. O foco agora foi você entender até onde eu fiz em azul ali, tá? Se entendeu que explícito é um adjetivo e está ligado a contextos, explícito é um adjetivo que está ligado a contexto, que pode estar um pouquinho longe, mas está de alguma forma ligado, especificando a palavra contexto, tá ótimo até aqui. Beleza? Tranquilão? Vamos lá. Questão 23. A 23 fala assim, pessoal. Leia a sentença. Importante, lembre-se de que ninguém é chato porque quer. O modo verbal é o imperativo. Então, lembra, eu tenho 3 modos verbais. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. É isso? Assinar a alternativa que o justifique corretamente. Então, vamos lá. Indica um fato certo ou concreto. Pessoal, fato certo ou concreto geralmente está ligado ao modo indicativo. Ok? Então, o modo indicativo, né, indica um fato certo, concreto, tá tido como certo. Indica um fato duvidoso ou hipotético. Isso aqui, pessoal, quem faz é o modo subjuntivo. Subjuntivo. Quer ver, ó? Ah, se eu pudesse, estudaria mais. Aqui, se eu pudesse, né? É um fato hipotético, tá? C, indica uma ordem, proibição ou pedido. Exatamente. Quem faz isso, uma súplica, ordem, né? É o nosso modo imperativo, tá?
Então, nosso modo imperativo, ele se presta justamente a isso, tá? Aí, pessoal, ele fala de índice sobre o predicativo, verbo nominal do objeto da oração. Isso aqui foi uma enrolação total, tá? E índice e incide, né? Incide sobre o predicativo, nada a ver. Incide sobre o adjunto nominal do tempo da oração, nada a ver, tá? Ele está falando de modo verbal, tá? Então, modo verbal ou indica um fato certo concreto, ou um fato hipotético, ou uma ordem, proibição ou pedido. Grava isso aqui, que isso aqui já está é um bom resumo, tá? Para levar para a prova sobre modos verbais. Tranquilo? Vamos lá. Questão 24. Nós temos aqui. No fragmento, se essas informações não foram suficientes para levá-los a se interessarem pela GA, assinale a função da palavra ser. Ó, já vou dizer a vocês, pessoal. A palavra ser, ela só não tem mais funções que a palavra que, tá? Então não tem para onde correr. Vocês precisam pegar o material, a teoria de vocês e fazer bastante questão também sobre funções da palavra ser e funções da palavra que. Sobre funções da palavra que, nós temos um vídeo aqui neste canal. É só procurar aí na nossa playlist, vocês vão ver lá. Funções da palavra que, usos da palavra que. Tá? A gente vai esmiuçar lá naquele vídeo. É um vídeo de 1h e muito aí que você vai ver tudo sobre a palavra que. A palavra ser, nós temos algumas que mais caem em prova. Então a gente precisa saber quando o ser é pronome passivador. A gente precisa saber quando o ser é índice de determinação do sujeito. A gente precisa saber quando o ser é conjunção integrante. A gente precisa saber quando o ser é parte integrante do verbo. E a gente precisa saber quando o ser é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. Tá? Diogo, pelo amor de Deus, se ficou em dúvida, pessoal, volta um pouquinho o vídeo, ouça o que eu falei aqui e vá ver as definições e tente ver a teoria sobre essas cinco funções do ser aqui. É importante para vocês, tá? Vocês precisam saber isso aqui. Sabendo o pronome passivador, vai resolver qualquer questão de voz passiva, transposição verbal, tá? Sabendo o índice de determinação do sujeito, vai resolver qualquer questão sobre o sujeito indeterminado, tá? Então, vocês precisam saber isso aqui. Conjunção integrante, porque aí vocês acabam trabalhando bem em oração subordinada substantiva, então vocês precisam saber esses cinco papéis da palavra ser que eu falei aqui há pouco. Tá? Faça isso por você mesmo. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, ele fala isso aqui mesmo. Ó, preposição não é, tá? Porque o ser não é preposição. Então tá fora. Agora, Diogo, ainda tem essa aqui, ó. São 6, tá? Eu esqueci do reflexivo, do reflexivo recíproco. São 6, 7, na verdade, tá? Porque essas aqui também caem bastante. Vamos lá. O pronome passivador, pessoal, eu vou deixar para falar na aula de função sintática, tá bom? Para a gente não misturar as bolas agora. Mas só lembra que o pronome passivador é aquele em que a gente forma a voz passiva sintética ou pronominal. Então, vende-se casa. Ou seja, quando eu tenho esse C aqui, ó, na hora da prova, e eu consigo passar para outra voz passiva, que é a voz passiva analítica, então, vende-se casa. Casa é vendida. E se fosse no plural? Vendem-se casas. Casas são vendidas. Ou seja, quando eu consigo passar para a voz passiva analítica, já é aí um grande sinal de que esse C é o pronome passivador, tá? Mas eu só vou falar do pronome passivador na aula de correção de questões sobre funções sintáticas, especificamente sobre sujeito, tá bom? Então, deixa para lá. Preposição não é. Pronome reflexivo e recíproco é aquele, pessoal. Por exemplo, na língua portuguesa, ó, vamos lá. Pronomes oblíquos átonos, da primeira pessoa, me, da segunda pessoa, te, da terceira do singular, o, a, se e lhe. Depois vocês vão olhar uma tabelinha lá, vão ver isso aqui de novo, hein? Da primeira pessoa do plural, nos, a segunda do plural, vos, e a terceira do plural, estamos falando de pronome oblíquo átono, pronome oblíquo átono. Terceira do plural, os, as, o se de novo e lhes. Então já viram onde a banca vai, né? As bancas vão nas terceiras pessoas, na terceira do plural e na terceira do singular. Por quê? Tem 3 formas, pô.
É onde mais vai atrapalhar a gente aí na hora da prova. Mas também eu só vou falar disso aqui, pessoal. Quando é que eu uso ler? Quando é que eu uso o? Quando é que eu uso a? Né? Quando a gente for falar de regência, tá? Quando a gente for falar de adjuntas nominal, complemento nominal, por enquanto não vou esmiuçar isso aí. Só quero que vocês lembrem, por exemplo, vamos botar aqui, João cortou Maria. Tá, e vamos botar outra frase aqui. João cortou João. Com a faca, tá? Se cortou lá sem querer. Não vou nem botar um instrumento aqui. Então, João cortou Maria, João cortou João. Beleza. Vejam bem, se eu perguntar quem cortou Maria? Ah, João. João é o sujeito. Quem corta algo a alguém. Maria é o objeto direto. Tá? Aqui também. Diogo, eu não lembro de função sintática. Tá bom. Por enquanto, só preste atenção na ideia. Tá, o João seria o sujeito. Quem corta algo a alguém. E João é o objeto direto. Pensa bem. Não importa a função sintática agora. Só pensa comigo. João cortou Maria. Aqui tem uma pessoa, aqui tem outra pessoa. E essa aqui é a frase A. Na frase B, esse João que está aqui é o mesmo João que está aqui, pessoal. Né? Então, Diogo. Então, Diogo cortou Diogo. Essa frase na língua portuguesa, ela foi resolvida, né? De modo a não ficar tão estranha, não ficar esquisita. Pô, Diogo cortou Diogo. Em que Diogo se refere à mesma pessoa. O que a língua portuguesa fez aqui? Uma sacada importante. Vamos pegar o pronome ser, né, para substituir essa pessoa aqui, né, na terceira pessoa do singular ou do plural. Ele vai substituir para evitar repetição. Então, João cortou João, quando João se refere à mesma pessoa, né, ela se torna João se cortou. Ou se cortou ou cortou-se, tá, pessoal? No português brasileiro, a gente prefere colocar em próclise, né? Então, João se cortou, tá? Então, vejam, quando eu tenho João se cortou, esse se aqui, na verdade, ele vai indicar o quê, pessoal? Que o João cortou alguém e que esse alguém é ele mesmo, ok? Então, eu chamo esse se aqui de pronome reflexivo, ok? E tá, Diogo, e o recíproco? O recíproco, pessoal, é aquele que indica que os sujeitos aqui, né, eles sofrem, eles recebem e praticam a ação simultaneamente. Então, se eu falar aqui, por exemplo, os lutadores se encararam, ou seja, um lutador encarou o outro. Então, essa é a ideia do pronome recíproco. Nós ainda vamos ver isso com mais detalhes, tá bom? Então, pessoal, aqui ficou, né, evidente que a resposta é a letra A. Por quê? Aqui eu tenho a conjunção condicional. Conjunção subordinativa adverbial condicional, que vocês podem carinhosamente chamar na hora da prova, a menos que a questão seja de você classificar a oração, que aí vai ter que lançar a mão de todo o nome da oração. Se não for assim, basta pensar, pô, Diogo, ali é uma condição. Se essas informações não foram suficientes, ou seja, é uma condição. Aqui, na verdade, viria mais alguma coisa. Se essas informações não foram suficientes para levá-los a se interessarem pela ginástica artística, então é porque eles não têm sensibilidade para o esporte. Eu poderia falar assim, então é um C. C, então, né? Como é que eu vou saber, Diogo, se esse C tem valor condicional? Primeiro, você vai interpretar a frase, para ver se realmente é uma condição. Se não estiver chovendo, vou ao parque. Não é isso? Se não estiver frio, vou à praia. Essa que é a ideia. Se eu passar no concurso, vou fazer uma viagem. Então, assim, é uma condição. Tá? Uma coisa, esse se, ele denota condição nesses casos. Mas você tem um bizu também. Dá para vocês trocarem por caso. Porque caso também é uma conjunção condicional. Então, assim, se estiver chovendo, não vou ao parque. Caso chova, não vou ao parque. Né? Se estiver frio, não vou à praia. Caso esteja frio, não vou à praia. Então, se conseguiu trocar por caso e, ao mesmo tempo, percebeu esse valor condicional, é porque esse se é uma conjunção. Mais especificamente, conjunção subordinativa adverbial condicional. Diogo, eu não lembro o que é subordinativa. Beleza, a gente vai ver isso em aula de período composto.
tá? Período composto por coordenação e por subordinação. A princípio, foca no que eu falei aqui, que já ajuda bastante. A gente vai aos poucos aqui, não adianta querer atropelar, beleza? Vamos lá, então, 24, letra A. Mas para quem está adiantado, já ouviu falar sobre tudo isso, né? Para quem já vem estudando aí a teoria, já ouviu falar sobre tudo isso que eu estou falando, tá bom? 25. Leia o excerto. Em circuitos esportivos internacionais, é comum ouvir atletas técnicos e até leigos usando simplesmente as iniciais GA. Então, o excerto aqui está falando que em circuitos esportivos internacionais é comum ouvir atletas técnicos e até leigos usando simplesmente GA. Olha só, assinale a alternativa correta para a palavra em destaque na área da morfologia. Então, quando ele fala em morfologia, pessoal, é classe de palavras. Substantivo, verbo, adjetivo, advérbio, preposição, tá? É isso aí. O que a gente vai fazer? Vamos procurar o sintagma nominal. Ó, circuitos esportivos internacionais. É isso aqui que me interessa. Por quê? A palavra que está sublinhada internacionais, eu vejo quem está relacionado a ela, né? Tirando o verbo, tá? Então vamos lá, em circuitos esportivos internacionais, segundo esse excerto aí, em circuitos esportivos internacionais. Quem é o núcleo, pessoal? Circuitos, né? Circuitos é o núcleo e é o substantivo, como a gente tem visto. Se ele é o núcleo substantivo, vejam, eu poderia perguntar, mas que circuito que é, Diogo? Ah, são circuitos esportivos. Então vejam que esportivos é um adjetivo que está classificando de alguma forma, dizendo que circuito que é. É o circuito esportivo. E vejam que internacionais também, ó. Mas que circuito esportivo que é, Diogo? Ah, é o circuito esportivo internacional. Então, internacionais também é um adjetivo ligado a circuito. Circuitos o quê? Esportivos. E são circuitos o quê? Internacionais. Tá? Então, tanto esportivos quanto internacionais são adjetivos que qualificam, especificam o núcleo circuitos. Ok? Então, é um adjetivo. E outra coisa, pessoal, se vocês sabem muito bem do que se trata a análise morfológica, ou seja, reconhecimento de classes de palavras e análise sintática, vocês já fariam isso aqui, ó. Adjunto adnominal não pode ser, porque adjunto adnominal é função sintática. E, ó, a adjunto adnominal de modo não existe, tá? Existe adjunto adnominal, ponto, e adjunto adverbial de modo. Agora, adjunto adnominal de modo é errado. E mesmo assim, mesmo que ele existisse, isso aqui é uma função sintática, tá fora. Predicativo do sujeito é função sintática, estaria fora. Isso sem nem analisar a frase, porque ele quer morfologia. Adjunto adnominal é sintaxe. Predicativo do sujeito é sintaxe. Adjunto adverbial é sintaxe. Tá? Então, eu só ficaria com advérbio e adjetivo. Ó, já teria aumentado minha chance de acertar a questão muito aí, né? Teria eliminado 3. Só de saber a diferença entre análise morfológica e análise sintática. O que é uma função sintática e o que é uma classe de palavra, uma classe gramatical. Aí nós já vimos, pô, o advérbio é aquela classe que expressa uma circunstância para o verbo, para o adjetivo, para outro advérbio. Quem se relaciona com o substantivo é o adjetivo. Questão 25, letra E. Fácil, né, pessoal? Tá ficando fácil, né? Vamos lá. Questão 26. O primeiro período do texto é composto por várias orações. Na passagem que cheguei a duvidar, o vocábulo destacado cumpre o papel coesivo apresentando o valor semântico de. Essa questão aqui eu também poderia ter trazido depois, lá na parte de sintaxe mesmo, sintaxe do período composto, tá? Mas aqui, na verdade, ele quer a função do quê? Então não tem jeito, vamos trabalhar aqui nesse bloco de classe gramatical mesmo, tá? Pessoal, o que acontece? Como eu falei, o que desempenha uma série de funções. De novo, tem dúvida? Dá uma olhadinha na nossa playlist aí, vai ter uma aula sobre funções do que, ok? No nosso canal aqui tem aula sobre funções do que. Vamos lá. Primeira coisa, a gente já viu o que ele pode aparecer em várias situações, conjunção integrante, ele pode aparecer em locuções conjuntivas, como pronome relativo, ele aparece muito, a gente vai ver inclusive uma questão daqui a pouco sobre isso, tá? São os que mais caem em prova, mas vamos lá. O que acontece? Quando o Mirtz Aparecida da Luz veio me abrir a porta, no mesmo instante em que eu dava as primeiras pancadinhas,
tal foi a desenvoltura que. Pessoal, eu costumo trabalhar com meus alunos uma ordem de análise da palavra que na hora da prova, tá? Então, o primeiro que eu falo para meus alunos, sempre fazer o teste para ver se esse que é o nosso pronome relativo. Se ele for pronome relativo, pessoal, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é retomar um nome antecedente, retomar um substantivo antecedente, ou um sintagma nominal antecedente. Então, o que, quando ele é pronome relativo, ele retoma um substantivo antecedente. Daqui a pouco a gente vai ver uma questão sobre isso, tá? Mas o que, quando ele é pronome relativo, é aquele que na hora da prova eu vou tentar, né, trocar por o qual e variações. Ou seja, se eu conseguir trocar esse que por o qual, a qual, o qual, a qual, os quais e as quais, é porque ele é um pronome relativo, né? Se ele retomar um nome antecedente. Então, o professor que me ensinou português, o professor o qual me ensinou português. Ou seja, então, esse que retoma o professor. Se esse que retoma um nome antecedente e eu consigo substituí-lo por outro pronome relativo, o qual, a qual, os quais e as quais, é porque esse que é pronome relativo. Aí, nesse caso aqui, tal foi a desenvoltura dela que. Esse que não tem como retomar nome nenhum aqui e nem tem como trocar por o qual. Então, não deu certo. Passo para o segundo teste. Segundo teste, vamos ver se ele é a nossa conjunção integrante, que a gente vai ver isso mais lá na frente de novo, quando estivermos falando de oração subordinada substantiva. A conjunção integrante é uma conjunção integrante. A conjunção integrante não dá, né, pessoal? Integrante. A conjunção integrante, integrante. A conjunção integrante, pessoal, é aquela que vai iniciar orações subordinadas substantivas. Diogo, não lembro disso. Mais pra frente vamos falar disso aí, tá bom? Ela é esvaziada de significado, ela serve, na verdade, como um elo entre a oração principal e a oração subordinada. Mais especificamente, o que a gente pode dizer agora é que é aquela que você pode trocar por isso. Ou seja, Diogo me disse que não virá à festa. Diogo me disse isso. Ou seja, eu troquei esse que inicia essa outra oração por isso. Opa, grande sinal desse que aí ser realmente uma conjunção integrante, tá? Mas aqui não vai dar, ó. Tal foi a desenvoltura dela, isso. Não faz sentido, né? Então a gente vai para o terceiro teste. O terceiro teste que eu costumo trabalhar com vocês é, vamos ver se esse que é uma palavra expletiva. Palavra expletiva, pessoal, é a mesma coisa que palavra de realce, ou seja, é uma palavra que eu posso retirar do contexto, que ela está ali só para realçar. Então, quando eu falo assim, por exemplo, alguém vai na sua casa, você fez um bolo, e a pessoa fala, nossa, que bolo gostoso, você comprou? E aí você quer impressionar a pessoa e você fala assim, não, eu é que fiz o bolo, ou eu que fiz o bolo. Vejam que você poderia falar assim, eu fiz o bolo. Né? Mas eu fiz o bolo não tem tanta ênfase quanto você falar eu que fiz esse bolo. Eu que fiz. Mas vejam que esse que aqui, ele está aqui só para realçar mesmo, é uma mera ênfase. Tanto é que eu posso tirar. Poderia falar, nossa, Diogo, que bolo gostoso, foi você que fez. Sim, eu fiz o bolo. Né? Mas você poderia falar, nossa, Diogo, foi você que fez? Sim, eu que fiz o bolo. Tá? Então esse que é uma palavra expletiva de realce. O que não vai, aqui também não dá, né? Porque se ele é palavra expletiva, eu posso retirar. E nesse contexto não dá. Ó. Tal foi a desenvoltura dela, cheguei a duvidar. Não faz sentido. E aí a quarta, pessoal, não são só quatro funções do que, são várias, tá? Mas eu costumo trabalhar nessa ordem aqui porque costuma cair muito pronome relativo, muita conjunção integrante, bastante palavra expletiva. E essa aqui que é a nossa resposta, tá? Esse que, ele pode ser uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva, que carinhosamente você pode chamar de oração consecutiva, conjunção consecutiva, tá? O que, quando ele é uma conjunção consecutiva, pessoal, ele vem geralmente antecedido de umas palavrinhas de intensidade, tal, tanto, tão, tamanho ou tamanha. Então, ó, tal foi a explosão
que os pássaros voaram. Ele comeu tanto que passou mal, tá? Ele ficou tão feliz que pulou de alegria. Tamanha foi a enchente que os carros ficaram boiando. Então vejam que nessa relação tal, tanto, tão, tamanho, que, né? Ou seja, seguido dessas expressões de intensidade, né? Quando eu tenho o que, realmente esse que vai ter o valor consecutivo, de consequência. Olha só, tal foi a desenvoltura dela que cheguei a duvidar de que ela não enxergasse. Vejam que é uma consequência, né? Tá? Então aqui, ó, consequência, tá? Só pra gente falar umas coisas importantes, finalidade, pessoal, geralmente é para que, para, ok? A fim de que. Explicação, geralmente é pois, porque, tá? E conclusão também pode ser por isso, pode ser o pois também, pois posto. Depois a gente vai ver vai falar sobre isso também. O pois pode ser explicativo ou conclusivo, mas depois a gente fala sobre isso, tá? Então pode ser por isso, pode ser o então, por conseguinte, logo, tá certo? Então essas principais conjunções vocês precisam saber também. Conjunção, pessoal, não adianta. Tem que interpretar a frase na hora da prova? Tem que interpretar a frase. Mas também é bom que vocês gravem os valores das conjunções? Sim, é recomendado. Tá? É recomendável que vocês gravem, que vocês colhem também um papelzinho onde vocês estudam, deixem um papel com os valores das principais conjunções coordenativas e subordinativas dentro da bolsa, numa mesinha no trabalho para de vez em quando na hora do almoço dar uma olhadinha. É fundamental que vocês saibam os principais sentidos, valores das conjunções, tá bom? Vamos lá, 27. Mantém aí, daqui a pouco a gente está acabando. A sequência de verbos flexionados no pretérito perfeito contribui para o caráter narrativo do texto. Pessoal, isso aqui é outra coisa importante. Quando a gente fala de verbo na prova pode cair para você interpretar que sentido que ele está expressando. É o sentido de uma ação que está concluída no passado? Era uma ação rotineira no passado? É uma ação no presente? É uma ação no futuro em relação ao presente? É uma ação no futuro em relação ao passado? É uma ação no passado em relação a outra ação no passado? É uma ação no futuro em relação a outra ação no futuro? Então, assim, pode cair em questões de interpretação, para vocês saberem, né, essas relações, dessas correlações verbais, ou o sentido que esses verbos expressam, ou pode simplesmente cair uma função em que vocês têm que saber a desinência modo temporal do verbo. Diogo, eu não sei o que é desinência modo temporal. Desinência modo temporal é aquela partezinha do verbo que geralmente vai indicar em que modo e em que tempo esse verbo está conjugado. Por exemplo, se eu vir um verbo aqui assim, ó, cantava, pela desinência vá, desinência modo temporal vá, já sei que esse verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Se o verbo tivesse assim, cantasse, pela desinência modo temporal SSE, já sei que esse verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá? Então essas coisas aí, pessoal, também tem que saber. Não adianta. Facilita muito a vocês na hora da prova, tá bom? Então tem que treinar. Treina desinência modo temporal. Tá? O probleminha é que no pretérito perfeito é tudo meio que diferente. Tá? É tudo meio que diferente. Tudo bem? Mas o que tem que ficar claro agora? O pretérito perfeito, ele é um tempo verbal em que, ó, aqui está o presente. O pretérito perfeito é algo que está plenamente concluído no passado. Tá? Então eu fui professor de matemática. Eu estudei naquela escola ali, Diogo. Tá? Então eu, sei lá, eu toquei piano quando estava na escola. Toquei. Né? Não toco mais. Tá? Então são ações concluídas no passado. Tá bom? Então vamos lá. Se a sequência de verbos flexionados no pretérito perfeito contribui para o caráter do texto, que indica ações que, vamos lá, ocorreram em um momento pontual do passado. Exatamente. Está lá no passado, ficou. Está perfeito, porque está concluído. Ou seja, é um pretérito, um passado, que está perfeito. Por que está perfeito? Porque está concluído. Tá? Está concluído. B.
constituem hábitos praticados no passado. Não, hábitos no passado, pessoal, seria o pretérito imperfeito. Ó, eu cantava todas as quintas-feiras no coral da escola. Então, indicam hábitos no passado, tá bom? Iniciadas no passado e estendem-se ao presente, tá? Essa aqui, eu poderia dizer que é o pretérito perfeito também, mas é o pretérito perfeito composto. Porque olha só que interessante. O pretérito perfeito simples é esse que a gente comentou aqui, ó. Ele indica uma ação terminada no passado, tá? O pretérito perfeito composto é aquele que é formado pelo verbo ter ou haver no presente. Então, por exemplo, eu tenho, né? E aí eu coloco o verbo que eu quero, né, trabalhar aqui no particípio, ó. Por exemplo, eu tenho estudado. Esse tenho estudado, pessoal, nada mais é do que o nosso pretérito perfeito composto. É o pretérito perfeito composto. Diogo, não sei o que é tempo composto, o que é tempo simples. Pessoal, então dá uma paradinha nesse vídeo, lê esse assunto, vê o que é o pretérito, vê o que é um tempo simples, o que é um tempo composto, tá? Vê qual é de novo aí, vê qual é a função do pretérito perfeito simples e qual é a função do composto. Vejam que o pretérito perfeito composto, a despeito de ele ter esse nome, pretérito perfeito, ele não tem nada a ver com o pretérito perfeito simples. Porque o simples é uma ação concluída no passado, né? Hoje eu almocei na casa da minha sogra. Almocei, pretérito perfeito simples. A ação está concluída no passado. Agora, se eu falar, eu tenho estudado todos os dias, é uma ação que começou no passado e estende-se ao presente, né? Então, é o pretérito perfeito composto, beleza? Dá uma olhadinha nisso aí, vê como ele é formado, isso é importante para vocês. E ações relacionadas ao passado que ocorrerão no futuro, né? Isso aqui geralmente é o futuro do pretérito, tá? Que a gente vai comentar em algum outro momento, que eu vou fazer uma linhazinha do tempo e isso fica mais de boa, tá bom? Então, 27, letra A. Vamos partir para a próxima aí, a questão de número 28, diz assim para nós. Sobre a expressão com o mesmo desembaraço, é correto afirmar que possui caráter? Pessoal, essa aqui eu deveria ter colocado a frase que vinha antes, né? Ou depois, enfim. Provavelmente depois, né? Porque começa com letra maiúscula. Mas seria algo assim. Com o mesmo desembaraço, ela faz exercícios incríveis, né? Ela faz acrobacias incríveis, né? Porque esse aqui é o texto da ginástica artística. Então, com o mesmo desembaraço, ela faz acrobacias incríveis. Tá? Ou seja, quando a gente pensar assim, com o mesmo desembaraço, ela faz acrobacias incríveis, a gente poderia pensar que esse com o mesmo desembaraço é o modo como ela pratica a ação, não é isso? É o modo como ela faz as acrobacias. De que modo ela faz, Diogo? Com o mesmo desembaraço. Beleza? Então, quando eu falo que é o modo, pessoal, modo é uma circunstância. Tá? Então, quando eu falo em circunstância, eu digo que essa expressão aqui, ela tem caráter adverbial, né? Adverbial, de modo, ou seja, de que modo que ela faz essas atividades? Com o mesmo desembaraço. E essas expressões aí que indicam modo, tempo, condição, distância, como a gente já falou, né, são circunstâncias, então são estruturas que têm papel adverbial. Eu não posso dizer que é um advérbio, porque advérbio seria uma palavra só, né? E nem é uma locução adverbial também, mas é uma expressão adverbial. É uma expressão adverbial, tá? Então vamos lá. Possui caráter, adjetivo não, adverbial sim, revelando o modo exatamente como as ações foram realizadas. E aqui, adverbial sugerindo uma caracterização atribuída à narradora. Pessoal, pensa comigo. Adverbial até tá certo, mas caracterização atribuída à narradora não seria advérbio. Porque quando você caracteriza alguém, teria que ser uma expressão de caráter adjetivo, não é isso? Porque lembra, se o adjetivo é a classe de palavra que caracteriza, qualifica, especifica um substantivo,
uma expressão que tem o papel de caracterizar, né, alguma coisa atribuída à narradora, vai ser uma expressão de caráter adjetivo, tá? Tenham isso em mente, espero que isso, agora quase que no final dessa aula, esteja evidente para vocês, beleza? Então, 28A. Vamos lá, faltam só duas, respira, vamos para o finalzinho. 29. A passagem por Budapeste se dissipara no meu cérebro. Quando eu a recordava, era como um rápido acidente, um fotograma que trepidasse na fita da memória. O emprego de um verbo flexionado no pretérito mais que perfeito. A galera morre de medo do pretérito mais que perfeito. Calma aí, vamos lá. No primeiro período do texto, pode ser explicado por indicar uma ação, né, assinale a alternativa correta. Primeira coisa, qual é a desinência modo temporal do pretérito mais que perfeito? Simples. É essa aqui, ó. Ra. Ra e na segunda pessoa lá do plural, ure, né? Mas o vós quase não cai em prova, né? Mas tudo bem, pode ser ure também. Esse aqui é o urá, pessoal, não é o urá átono, não. Ó. Tônico, não, porque o urá tônico é do futuro do presente. Ó. Ele cantará. Aí isso aqui é futuro do presente, não é isso aqui, não. É aquela ideia assim, ó. Ele cantara, ele chegara, ele fizera, ele fora, né? Se dissipara. Então vejam que a sílaba tônica, ó, dissipara, a sílaba tônica está aqui. Então é o urá átono, tá? Então esse irá, né, e às vezes, dependendo da segunda pessoa do plural, ure, é a desinência modo temporal do pretérito mais que perfeito do indicativo. Beleza. Diogo, mas a gente não fala assim, realmente. Isso aí geralmente aparece só em texto, né, pessoal? Em romance, Machado de Assis usava muito, né? Ele fizera, chegara, ele fora, ele estudara, ele ensinara, né? No dia a dia a gente não fala, não usa o pretérito mais que perfeito simples. A gente usa o composto. E nesse caso vai ficar fácil, porque quando a gente falou do pretérito mais que perfeito, do pretérito perfeito simples, a gente viu que ele não tinha nada a ver com o composto. Deixa eu até voltar aqui para vocês. O simples, a gente viu que era uma ação concluída no passado. Ele cantou. Nesse caso, a ação se dissipou. Acabou. Que é totalmente diferente do pretérito perfeito composto. Que seria assim, a ação tem se dissipado. Tem se dissipado é uma ação que começou no passado e se desenrola até o momento presente. Vejam que o pretérito perfeito simples é bem diferente do pretérito perfeito composto. Não dá para trocar um pelo outro sem mudar o sentido. Mas o mais que perfeito dá. O mais que perfeito você pode trocar o simples pelo composto e eles mantêm o mesmo sentido. Vai mudar a sua forma, mas mantém o mesmo sentido. E a gente vai ver que é justamente o composto que a gente usa no nosso dia a dia, pelo menos aqui no Brasil, na linguagem até coloquial, na linguagem oral, a gente usa o pretérito mais que perfeito composto. O simples a gente usa às vezes para escrever um texto mais formal, né? Mas no dia a dia, na fala, é o mais que perfeito composto. E você pode trocar um pelo outro. Então eu vou mostrar para vocês qual é a forma do simples, quais são as duas formas do composto. Depois eu vou dizer do que se trata, né? Que noção é essa que o pretérito mais que perfeito transmite para a gente? Por que existe um pretérito perfeito, que é uma ação totalmente concluída no passado, e existe um que é mais que perfeito, Diogo? Entenderam a lógica aqui, pessoal? Pensa comigo. Se o pretérito perfeito é aquele que indica uma ação que está totalmente concluída no passado, se você pensar em algo que é mais que perfeito, não me dá uma ideia de que é algo que estaria mais no passado? Concluída antes? Vamos lá, vamos ver aqui. Primeiro, como eu falei com vocês, eu vou mostrar as formas do simples e do composto. Então, ó, o simples é esse aqui, sei lá, dançara. Opa! Dançara. Então, ele dançara na festa. Vamos lá, dançara. Dançara, né? Ou fizera. Vou botar outro aqui. Fizera. Ele fizera o bolo, né? Ó, esse aqui é o mais que perfeito simples. O composto, pessoal, o que você faz? De novo com o verbo ter e haver, tá? Leiam depois tempos compostos. O pretérito mais perfeito composto, eu vou conjugar o verbo ter e haver no pretérito imperfeito. Então eu poderia falar tinha, ele tinha ou ele havia, tanto faz, tá? Ou um ou outro. Ele tinha ou havia, e aí é só colocar no particípio, ó.
dançado. Ou ele tinha, em relação ao fizera, né? Ele tinha ou havia feito. Então, eu falar ele fizera o bolo é a mesmíssima coisa de eu falar ele havia feito o bolo e ele tinha feito o bolo, né? Então vejam que se a gente for colocar numa ordem, né, do que é mais formal, ou seja, que está mais ligado à língua escrita, até o que está mais ligado à língua oral, a gente vai pensar que fizera está mais ligado à língua escrita e formal, né? Havia feito, a gente até fala, mas não fala tanto, mas agora tinha feito, não é nem informal, né, dependendo da situação, mas tinha feito é totalmente aqui uma expressão de língua falada, a linguagem oral do dia a dia, né? É muito difícil, pessoal, vocês encontrarem alguém que fale no dia a dia, eu fizera. Inclusive, vou dar até uma dica para vocês, tá? Tirou aquela folgazinha dos estudos, no final de semana deu um pulo ali num lugar, foi dançar um forró, enfim, tomar um negocinho para tentar conhecer um cremoso, uma cremosa. Aí trocou uns olhares, o cremoso ou a cremosa se aproximou, começou a conversar. E aí papo vai, papo vem, pediu seu telefone, pediu seu WhatsApp porque tá indo para casa, tem um outro compromisso. E aí ele no meio da conversa fala assim: eu vou para casa também e tal. Eu bebera muito, né? Ele bebera muito. Usou pretérito mais que perfeito simples. Não vai dar certo. Foge desse suposto cremoso, dessa suposta cremosa, que não vai dar certo. Usar pretérito mais que perfeito simples no dia a dia é gente que está querendo demonstrar uma erudição, né? Que de repente não tem. Ou seja, soa muito artificial, tá? Então, geralmente, a pessoa vai falar, puxa, eu tinha bebido muito, né? Ele tinha bebido muito, ou havia bebido muito, né? É muito mais comum, tá? Tô brincando, claro, mas realmente a gente não vê no dia a dia, não escuta no dia a dia alguém falando, eu fizera, eu fora, eu estudara, né? Eu tinha feito, eu tinha estudado, eu havia feito, eu havia estudado, tá bom? Beleza? Vamos lá, então. Então, vocês podem trocar tranquilamente. Dançara por tinha dançado, é a mesma coisa. Fizera por tinha feito, é a mesma coisa. Beleza, Diogo? Eu cantava num baile, eu tinha cantado no baile. Eu cantara num baile, eu tinha cantado no baile. Mesma coisa, tá bom? Tranquilo até aqui? Agora vamos entender, então, realmente, aqui, ó, dissipara é o pretérito mais que perfeito simples, tá? Como é que seria o composto dele, pessoal? Tinha ou havia pensa aí. Se dissipara é a mesma coisa que tinha se dissipado. Isso aí, bom para quem acertou. Dissipado, né? Ó, a passagem por Budapeste tinha se dissipado no meu cérebro, né? Seria essa a ideia, tá? Agora eu vou apagar para a gente entender por que existe um pretérito mais que perfeito. Vamos lá. Ó, vamos supor que agora, pessoal, sejam 17 horas, tá? Então, o momento presente, nesse momento agora que eu estou falando com vocês, são 17 horas, tá? Vou traçar aqui a linha do dia de hoje, né? Passado, aqui, tá? Vamos supor que aqui, às 11 horas da manhã, aqui 11 horas e aqui são 8 horas da manhã, tá? Então vejam, se são 17 horas agora, tanto 11 quanto 8 estão no passado, não é isso? Só que vejam que o 8 está mais no passado ainda, né? Em relação a 17 horas e em relação a 11, 8 está mais no passado que 11. Tranquilo até aqui, né? Tá. Às 11 horas, pessoal, às 11 horas, o carteiro tocou minha campainha, né? Ou seja, o carteiro passou na minha casa, tocou o interfone. Só que às 8 horas da manhã, eu saí de casa. Para ir trabalhar, tá? E o carteiro passou às 11. Então vejam, eu vou falar com vocês o seguinte, olha, às 11 horas, o carteiro fez o quê, pessoal? Ele tocou, né, o interfone, ou passou na minha casa, enfim. Então, às 11 horas, ele tocou o interfone. Vejam que tocou
é o quê? Pretérito perfeito, né? Ou seja, uma ação concluída no passado. Ou seja, o carteiro tocou o interfone. Uma ação perfeitamente concluída no passado. Pretérito perfeito. Não é isso? Então aqui teria uma ação no pretérito perfeito. Ó. Pretérito perfeito. Agora, se 8 horas é uma ação anterior às 11, né? Usando o pretérito mais que perfeito simples primeiro, tá, pessoal? Como é que eu falaria com vocês agora às 17? Puxa vida, não consegui pegar a minha encomenda. Aí você fala, não, por quê? Porque quando o carteiro passou na minha casa, eu já saíra. Essa que é a ideia. Ou seja, isso quer dizer que eu saí antes do carteiro passar. Ou seja, eu saí, quando eu saí, está mais no passado do que quando o carteiro tocou o interfone. Preste atenção na minha frase de novo. São 17 horas e eu falei com você, puxa vida, não consegui pegar minha encomenda. E você, nossa, Diogo, por quê? Porque quando o carteiro tocou o interfone da minha casa, eu já saíra. Ou seja, já saíra, está no passado. Mas, no dia a dia, como é que a gente falaria isso aqui, pessoal? Não consegui pegar minha encomenda. Por quê, Diogo? Porque quando o carteiro tocou o interfone, eu já tinha saído. Não é isso? Ou já havia saído. Essa que é a ideia. Normalmente é tinha, né? Eu já tinha saído. Quando o carteiro tocou o interfone, eu já tinha saído. Eu já havia saído. Mas para a prova tem que saber que também pode ser quando o carteiro tocou o interfone, eu já saíra. Tá tudo certo, tá? São sinônimos, tudo bem? Então, por isso, né, que às vezes as pessoas não entendem. Talvez, eu não sei se alguém em algum momento já fez isso aqui para vocês, montou esse esqueminha. Eu gosto de montar, porque às vezes a pessoa passa a vida inteira sem saber, meu Deus do céu, por que tem um pretérito que está mais no perfeito que o outro? O que isso quer dizer? O que é uma ação no passado anterior a outra no passado? Por que é saíra? Tinha saído, então eu gosto de explicar tudo. São sinônimos, pretérito perfeito simples com composto, são sinônimos. E o mais que perfeito é uma ação no passado anterior a outra ação no passado. Tá? Então, o emprego de um verbo flexionado no pretérito mais que perfeito pode ser explicado por indicar uma ação passada que não foi concluída? Não, isso aqui seria o pretérito imperfeito. Futura que se relaciona com o fato passado. Aqui seria o futuro do pretérito. Presente iniciado no passado. Aqui seria aquele pretérito perfeito composto, né? Eu tenho dançado. Passada que se repete. Aqui não. E passada anterior a outra também passada. É isso aí, pessoal. É isso aí, tá? Então, quando ele está falando isso aqui, vejam que quando ele está contando isso aqui, é porque ele já passou por lá, não é isso? Ou seja, o autor está falando que ele já passou por Budapeste. E aí, ou seja, quando ele estava passando em Budapeste, a paisagem se dissipou. Então, a paisagem se dissipou, né? Justamente no momento em que ele, um pouquinho antes, né, do momento em que ele passava. Então é isso aí, tá? Então é uma ação no passado anterior a outra ação no passado. Guarda isso aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês. E vamos para a última questão dessa aula. Espero que vocês tenham acompanhado até agora. Firmes aí. Vamos lá. 30. É verdade que a Wanda tampouco se preocupava em saber que grandes escritores eram esses que eu encontrava todo ano. Pessoal, essa aqui é uma questão de classe de palavra, mas é uma questão também que você vai acertar se você tiver um bom volume de leitura. Quem tem bom volume de leitura conhece bem as palavras, né? Então, tampouco é a mesma coisa que também não. Quem fala espanhol sabe que na língua espanhola não tem a forma também no, né? Você fala no espanhol alguma coisa, você fala, também não, você fala tampouco, né? Tampouco. E aqui no português a gente costuma falar, eu não gosto de chocolate, eu também não. Mas você pode falar um pouco mais formal, né? Um pouco menos usual, mas eu não gosto de chocolate, eu tampouco. Eu tampouco, não é tão pouco, não é tampouco, eu tampouco, tá? Então tampouco, ele é um também não, ou seja, ele tem uma adição negativa. Eu não gosto de refrigerante. Eu também não. Ou eu tampouco gosto, tá? Então,
Explicitar uma ação reflexiva, nada a ver. Enfatizar o ato de se preocupar, não. Indefinir o sujeito, nada a ver. Suavizar, não. Mas reforçar uma negação. Isso, ele adiciona uma ideia e ainda acrescenta uma negação. Beleza, pessoal? Olha, eu espero que vocês tenham me acompanhado até aqui. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês relembrarem alguns conceitos e para também preencher algumas lacunas que vocês possam ter tido aí de aprendizagem em algum momento e também que eu possa ter passado novas informações que vocês vão conseguir gravar agora e que qualquer questão parecida com essa aqui que nós trabalhamos até agora, se caírem na prova, que não sejam mais impedimento para vocês matarem a questão sem qualquer dificuldade, tá bom? Então eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau e bons estudos.